Só que, olha que coisa interessante. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu trabalho a minha vida para crescer em Deus, desenvolver espiritualmente, eu adquiro uma sensibilidade no mundo espiritual que me torna diferenciado no meio de qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que eu sou melhor que aquela outra pessoa. Eu estou dizendo que o que eu carrego, a unção que eu tenho, a autoridade que eu estou adquirindo no mundo espiritual, me torna diferente de outras pessoas. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo privilégio, Senhor, que temos de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, abaixo dessa cobertura espiritual. E sabemos, meu Deus, que este é o melhor lugar. Meu Pai, quando o próprio salmista Davi disse: mais vale um dia na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, porque ele sabia que a Tua casa, que a Tua presença, toda aquela cobertura espiritual, todo aquele direcionamento do Senhor é a coisa mais importante. Meu Deus, e obrigado por estar aqui. Obrigado por entender, respeitar e valorizar, meu Deus, cada oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de buscar, ó meu Deus, a Tua presença, os Teus ensinamentos, as Tuas direções. Obrigado, porque nós sabemos, meu Deus, que sem ela, sem a Tua direção, sem o Teu conduzimento, por mais, meu Deus, que tenhamos, meu Pai, capacidade para alguma coisa, por mais que uma pessoa tenha, meu Deus, recursos, condições, meu Deus, sabedoria, conhecimento, meu Deus, ou qualquer coisa, meu Deus, que possa ser ali para ela importante, ou traga uma nobreza, um respeito, meu Deus, a Tua presença, ela se sobressai. A Tua presença, meu Deus, ela não se compara. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a entender a Tua palavra, a compreender a Tua palavra, a viver a Tua palavra, meu Deus, a ser, meu Deus, aquele representante do Senhor, como diz as Escrituras, como embaixadores de Cristo. Que essa essência esteja em nós, que esse Espírito esteja em nós, que independente se estivermos falando ou não, que o Evangelho esteja sendo pregado por intermédio das nossas vidas, do nosso comportamento, da nossa postura, da nossa decisão diária, meu Deus, de agradar ao Senhor, de cumprir com a Tua palavra, de seguir, meu Deus, cuidadosamente cada direção. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Senhor, nos ajuda a nos mantermos, meu Deus, tão autênticos, fiéis, leais ao Senhor, à Tua palavra, à Tua verdade, do que qualquer outra coisa. Porque, meu Deus, todos podem correr atrás de alguma coisa, todos podem, e até podem encontrar aquilo que estão correndo atrás para viver, para desfrutar, mas nós sabemos que a coisa mais importante é a Tua presença. Nos ajuda, meu Deus, a sermos bons homens, mulheres, filhos, servos, meu Deus, ter
ser, meu Deus, um grande representante na minha casa, na minha família, poder ser, meu Deus, essa luz, meu Deus, como um farol, meu Deus, que vai à distância, meu Deus, representando e marcando, meu Deus, aquele lugar. Eu peço essa presença, esse poder sobre a vida de cada um de nós, meu Deus, e que toda e qualquer, meu Deus, todo e qualquer padrão, todo e qualquer ritual, tudo, meu Deus, que um dia, meu Deus, fez parte da nossa vida, um dia teve o controle sobre nós, tudo aquilo, meu Deus, que um dia, por um padrão, por um ensinamento, por um direcionamento dos nossos pais, dos nossos tutores, meu Deus, aquilo que aprendemos, meu Deus, teve o controle, meu Deus, teve o controle sobre nossas emoções, teve o controle sobre os nossos pensamentos, teve o controle sobre nossas decisões. Meu Deus, eu peço a Deus Todo-Poderoso que a tua presença, meu Deus, que a tua glória, meu Deus, ela seja tão poderosa, meu Deus, que nada, Senhor, nada venha prevalecer, meu Deus, que quem olhar para nós, venha ver em nós, meu Deus, pequenos Cristos, servos, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que levam a tua palavra a sério, pessoas que acreditam nessa verdade e se estabelecem nela, se alinham nela e permanecem focados, alinhados, estabelecidos, meu Deus, como uma verdade absoluta, meu Deus. Eu peço, Espírito Santo, que essa cobertura de glória, de poder, possa elevar o nosso espírito, possa trazer a cada um de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a permanecer estabelecidos, firmados, meu Deus, totalmente alinhado com a tua palavra, com tudo aquilo que o Senhor tem dirigido a nós. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, este culto, esta palavra, que o Senhor eleve o espírito, que o Senhor fale aos corações, meu Deus, fortalecendo, enchendo, renovando, meu Deus, e que todos nós possamos ter, meu Deus, esse balanço, meu Deus, diário, e poder saber que crescemos hoje, que hoje estamos melhor que ontem, e que amanhã estaremos melhor do que hoje, e que assim continuemos crescendo, avançando, progredindo, meu Deus, por intermédio da tua palavra, por intermédio dos teus ensinamentos. Eu entrego nas tuas mãos essa reunião, esse trabalho, esse culto, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, e que todos nós possamos sair daqui honrados, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos esse culto e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse espírito, que espírito? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Repita assim comigo: o inesperado de Deus, diga, já está acontecendo na minha vida. Então diga para essa pessoa que está do teu lado, diga: o inesperado de Deus já está acontecendo na sua vida. Você acredita nisso? O inesperado de Deus está acontecendo. Você vê que o tempo todo o Senhor nos leva a crer, a confiar e a não perder a esperança. O tempo todo. Independente do que nós estamos enfrentando, o que estamos passando, o Senhor o tempo todo nos leva a manter o espírito, manter o foco, manter a confiança, olhando
para o lugar certo. Porque é muito fácil uma pessoa se distrair, não é? Você vê que é como grandes acidentes, né, de carro, pequenos acidentes, acontecem por quais motivos? Quais os maiores motivos? Distrações. É aquele momento que a pessoa subestimou que ela poderia mexer no celular ou fazer qualquer outra coisa, né? Uma leve distração fez com que ela acontecesse algo sério, grave, ao ponto dela não conseguir ter controle daquilo. Mas olha como que a Bíblia, ela traz, repita assim comigo, ó, crê em Deus. Diga novamente, com fé, gente, crê em Deus. Diga, Ele está preparando algo maravilhoso para mim. Diga, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você vê que todos nós, de forma detalhada, pequena, melhor dizendo, ou de forma grande, já vivemos situações ao ponto de não termos... Sabe aquela situação que você talvez tenha vivido e falou assim, eu estou até sem ar? Eu não tenho nem ar. Você vai dizer assim, como que você não pensou? Eu falei assim, eu não sei nem como que eu estou vivo. Por tamanha pressão, por tamanha afronta, por tamanho o ataque que eu estou vivendo. Só que olha como que Deus é. Deus, ele não permite nada acontecer do quê? Do que nós possamos o quê? Suportar, carregar. Deus não permite nada. Nada. Gente, Deus não erra. Quem erra somos nós. E infelizmente não pouco. Se errássemos pouco, estaríamos ainda no lucro. Mas muitos não erram pouco, erram muito. Ontem ainda, eu falava algo com alguém, e eu ainda dei o exemplo aqui no culto. Olha que coisa, hein? Olha que coisa, olha como que isso é sério, e o quanto isso ele tem que trazer para você uma riqueza muito grande e ampliar a sua mente, a sua visão. Você vê que uma pessoa, ela é capaz de não conseguir se controlar diante de algo e falar pelos cotovelos, não é assim que se falam? E só pelo fato dela ter falado, ela se prejudicou. Já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que quando ela estava certa, ela não estava errada, mas a sua maneira de agir, a sua maneira de se portar diante de determinadas situações, condenou ela gravemente diante de Deus. Diante de Deus. Porque muitos mostram e sai o que tem dentro. Quando você vai pegar uma fruta, um abacaxi, você já comeu abacaxi? Hã? Mas olha que coisa, né? Olha a expressão que muitos usam no trabalho. Nossa, eu tenho que descascar um abacaxi hoje. Já usou essa expressão? Por que descascar um abacaxi? Porque o espinho tem um problema, não é? Vixe, eu tenho um abacaxi para descascar lá que só Jesus. Só que é tão interessante que quando você descasca o abacaxi, a fruta em si, ela é gostosa, não é? Você gosta de abacaxi? Você já imaginou o abacaxi, a picanha, né? Você já imaginou, né?
Tá bom, não tá ficando bom o culto, né? Vamos seguir só na palavra, né? Você descasca o abacaxi, o fruto, ele é bom. Só que você tem primeiro o enfrentamento. E a maturidade que eu e você temos que ter para enfrentar determinadas coisas, ela vem com base naquilo que nós estamos nos enchendo, nos fortalecendo. Quanto mais tempo você passa fazendo alguma coisa, independente o que seja, você não fica bom? Fica ou não fica? Você anda de bicicleta? Quem anda de bicicleta direto, daqui a pouco você fala assim, rapaz, não dá para soltar as mãos não, ele solta as mãos. Daqui a pouco ele está fazendo algumas manobras. E tem até aqueles mais ousados que andam em cima do selinho da bicicleta. Você fala assim, misericórdia, eu não consigo equilibrar nem com as duas mãos no guidão, quanto mais em cima. E ele está ali, fazendo tudo. E já começa a inventar. Tem aquelas bicicletas que elas dobram. Vocês já viram aquelas de manobra? Dobram. Tem aqueles que sobem naquela pista de Ralph, que é aquela pista que é uma meia-lua, saltam, fazem manobras. E você fala assim, imagina, isso é para doido. Você fala, não é? Maluco, eu vou dar a volta nisso, dar a volta, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. É uma coisa extremamente comum para essas pessoas. Só que, olha que coisa interessante, quando eu oro, quando eu busco, quando eu trabalho a minha vida para crescer em Deus, desenvolver espiritualmente, eu adquiro uma sensibilidade no mundo espiritual que me torna diferenciado no meio de qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que eu sou melhor que aquela outra pessoa. Eu estou dizendo que o que eu carrego, a unção que eu tenho, a autoridade que eu estou adquirindo no mundo espiritual, me torna diferente de outras pessoas. Você consegue entender? O quanto eu desenvolvo? O quanto? Quem tem filho aqui? Tem filho? Quando você quis que o teu filho engordasse um pouquinho, o que você fez? Come, menino. Não é? Quem é da época do biotônico Fontoura? Você acreditava naquilo, né? Eu também. A gente acreditava naquilo. E tomava, achava que ia sair forte ainda, né? Que nem o espinafre do Popeye, não é? Né? E espinafre, por sorte, é ruim para dedéu, né? Mas reza a lenda que deixava forte. Mas a mãe, com toda a sua habilidade, e algumas mentindo, né? Come porque você vai ficar desse jeito. Como que isso vai acontecer com você? Porque sabia que aquela criança tinha necessidade do alimento, das proteínas da cenoura, de todas as vitaminas que tem nas frutas, nos vegetais, a proteína do arroz, o carboidrato, tudo. Então, a mãe, com a sua sabedoria, o que ela faz? Ela cria todo aquela habilidade para fazer com que aquela criança, com que aquela criaturinha coma. E isso também é um problema depois que casa, não é? Depois que casa não consegue comer a comida da mulher, né? Que aí fica aquele desafio depois de um tempo. Acostuma depois de um tempo, mas estava acostumado. Você vê que é tão natural para nós assim. Porque como você quer ensinar os seus filhos? Quando você quer ensinar o seu filho a andar de bicicleta, o que você faz? Põe um capacete, põe uma cotoveleira, põe a joelheira, cuidado, papai está segurando, vai, cuidado, você vai cair, cuidado, calma, vai devagar, não é assim? Vai devagar. Olha que coisa interessante como são os animais. Um filhote de águia,
quando ele está desenvolvendo, crescendo, ele chega no ponto que a águia entende que ele já está pronto. E normalmente o ninho de águia são em lugares, penhascos, bem altos. E o que a mamãe águia faz? Joga ele lá de cima. E faz o quê? O teste. Você está pronto. Você está pronto. Reaja. Lute. Tem gente que se fizer alguma coisa mais agressiva, ele passa mal, ele desmaia da tremedeira, dá o chilique do Chaves, ele não consegue nem tomar uma decisão em um momento de pressão. E quando eu falo e me refiro a um momento de pressão, eu não estou falando situações do dia a dia, eu estou falando situações que requer de você um hiperfoco e um alinhamento com Deus, porque aquilo pode mudar o curso da sua vida. Só que, para tudo isso, repita assim comigo, é preciso um investimento. Você tem investido? Você tem investido em Deus? Investido na sua vida? Você consegue fazer essa analogia e poder olhar assim e dizer assim, olha, há uma semana atrás, para hoje, eu cresci? Você consegue fazer isso? Porque a quantidade de pessoas que eu vejo, que ela consegue fazer determinadas coisas por um momento, depois ela cai de novo. Ela não cresceu. Você está entendendo ou não? Aí eu tive uma recaída. Eu não suportei. Eu falei com um rapaz, faz uns 10 dias, semana passada. Falei com um rapaz semana passada. E ele disse assim, bispo, eu não consigo ficar 15 dias sem me relacionar com alguém sexualmente ou ter práticas que ali eu estou no pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consigo ficar 15 dias. Não dá, é muito mais forte do que eu. Só que eu quero tanto vencer, eu conheço a Bíblia, eu conheço as Escrituras, eu sei o Deus da promessa. Só que eu ainda não consegui romper com isso. Não consegui parar com isso. Não consegui, é muito mais forte do que eu. E ele usou a seguinte expressão assim para mim: nossa, mas eu cresci demais em Deus. Olha que coisa, que engano. Você está conseguindo entender? Olha como que o diabo é. O diabo faz, vai lá, cria, só que ele tem o controle da pessoa. Você está conseguindo entender? Ele tem o controle. Quando ele quer mexer com ela, opa, eu vou mexer com ele. Espera um pouquinho, quer ver como eu tenho o controle? Ó, isso aqui, ó. Pode colocar uma mulher no meio dele, coloca uma foto, coloca um vídeo, coloca alguma coisa mais quente, ele vai ceder. Ele não vai suportar, ele não vai aguentar, ele ainda não mudou. Ele ainda não teve, ele não rompeu com isso. Então, isso mostra literalmente uma imaturidade. E mostra uma fraqueza. E pessoas assim sempre desperdiçam o inesperado de Deus. Porque Deus o tempo todo está trabalhando. O tempo todo. Eu dei o exemplo aqui ontem no culto, quem estava aqui ontem ouviu falar sobre isso. Você vê que quando duas mulheres estão juntas, e você coloca duas mulheres para limpar um ambiente, uma casa, por exemplo. Uma fala assim, olha, eu vou limpar desse jeito porque isso aqui vai ficar bom. A outra fala assim, olha, não é assim? Se fosse eu limparia assim, porque
Desse jeito fica melhor. Mas eu estou aqui para te ajudar. Você parou para analisar como que elas não conseguem, algumas, não estou dizendo todas, que não conseguem se controlar? Parece que vai dar tremedeira assim, ó. Dá alguma coisa, eu preciso falar, segura, trava. Não consigo, eu tenho que falar, eu tenho que dar uma resposta. Nossa, arrepiei. Arrepiei. A Ana Paula fez um trabalho no ano passado, nesse ano, no começo do ano, acho que em abril, que foi um livro que elas estavam lendo, começando pela mesa, e teve uma parte do livro que elas tinham que, todas as vezes que falar alguma coisa ali, meia ácida, áspera, elas tinham que ungir a língua com um azeite. E elas pegaram um olhinho desse aí, pequenininho. E no dia eu fiz a live com a Ana Paula. Eu falei, não, pode pegar um vidro de 500 ml por dia. Não, uma garrafinha pequena não dá não. Um frasquinho, esses frasquinhos aí, não dá. Não dá. Mas, pois bem, foi dito e feito. Na semana seguinte, fizeram a tarefa da semana para se controlar. Algumas disseram assim, eu faltei me contorcer no chão. E ela falou assim, algumas falaram, eu achei que era normal, mas eu sou dependente. Foi que nem, ela falou assim para mim, uma falou para mim, aqui na igreja, falou, bispo, eu parei de fumar. Parar de fumar foi fácil. Foi fácil parar de fumar. Mas falar indevido, falar bobagem, e não me controlar, e não guardar minha boca, não guardar minha língua, meu Deus do céu, foi tão desafiador que me deu dor de cabeça, me deu ânsia de vômito. Eu ali, eu não conseguia, eu tinha reações. E nesse mesmo trabalho, elas estavam anotando tudo aquilo que elas falavam. Teve mulheres que escreveram uma Bíblia numa semana. De tudo que falavam. De tudo. Mas, repita assim comigo, gatilhos. Diga, o diabo, ele aciona os gatilhos. O diabo aciona os gatilhos. E eu e você precisamos estar totalmente alinhados com Deus e nos fortalecendo a cada dia. Você já não teve, você já discutiu com alguém? Não, eu sei, fique em paz. Nunca discutiu com ninguém, nunca brigou, né? Eu sei. Mas digamos, né? Como que começa uma briga? Sempre tem um que está quieto. É ou não é? Sempre tem um que não quer. Ele pode estar meio ali assim, mas sempre tem um, ou seja um homem ou seja mulher. Não estou falando puxando sardinha para um lado, não. Apesar que na maioria das vezes os homens que estão mais quietos. Sempre tem um que está quieto. Aí um vai. Não é assim? Como que fica assim, ó? Fala algo. Ele não. Vou cair nessa não. Aí outra pessoa viu, não teve nenhuma reação? Peraí. De novo. Doeu, hein? Mas tá bom, não vou cair nessa não. Não vou cair nessa não. Chega um tempo que ele fala assim, não, agora não. Agora deu. Até agora eu fiquei quietinho, não falei nada. Agora o pau vai quebrar. Não é assim? Por que vocês estão rindo? Uai, gente, estão rindo por quê? Agora o caldo vai entornar. Você acha que é onde o diabo tem trabalhado? O diabo não vem trabalhar, investir naquele ponto que ele sabe que você já se fortaleceu, que aquilo não é um problema para você. Você está conseguindo entender? Ele não vai criar situações naquela área que aquilo já não é mais um problema para você.
Mas se ele sabe que aquilo é um problema, ele detecta de longe, sabe? Aquele cachorro que chega e fica... O diabo fala, ainda não. Por que não? O diabo sabe o que você pensa? Ele sabe quando você faz o quê? Quando você fala, quando você tem uma atitude, quando você expressa algo. Por que ele tem conseguido ainda em várias situações investir? Esse rapaz, ele dizia para todo mundo, nossa, eu não aguento, bispo, é bom demais. É bom demais. A pornografia, é isso, aquilo. Nossa, eu não aguento, não aguento. Nossa, misericórdia. Não posso nem pensar, meu Deus. Falido, quebrado no vermelho. E eu falo isso direto aqui. O que desgraça a vida financeira de muitas pessoas é pornografia. Muitos não sabem. Quem tem essa prática, zera, elimina para você ver se a tua vida não vai andar. Travou, a vida minou. E assim, às vezes eu tenho atendido pessoas, eu falo assim, não tem nada, bispo. Tem certeza? Não tem nada, eu quero que você ore por mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Normalmente eu pego a Bíblia, eu gosto de pegar a Bíblia, e eu falo assim, coloca a mãozinha aqui, os dedinhos aqui. Isso. E eu abro aqui num versículo e falo, coloca os dedinhos aqui, isso. Todos os dedinhos, coloca a mãozinha aqui. Então diga diante de Deus, eu assumo toda a responsabilidade pela minha vida, e que se houver um mal, e que eu estou gastando tempo, roubando o tempo dessa liderança, esse demônio vai tomar... Não vou falar isso não. Imagina o que está acontecendo que você não falou ainda. Você não quer uma ajuda? Porque a pessoa quer ajuda. Quando você quer fazer um exame, você está com uma dor, você não tem que fazer um exame? Você não entra na ressonância magnética, você não faz o ultrassom, o raio-x, tudo para enxergar. Eu não sei o que está acontecendo, tem uma dor aqui, o que é? Não sei. Toma qualquer remédio, não sei, não tem como tomar. Vamos fazer um raio-x, o que for aí, vamos ver o que está acontecendo. Opa, identificou. Você tem que se submeter àquele exame, não é? Por mais invasivo que seja, você tem que se submeter àquele exame. Tomar o contraste, fazer todo aquele procedimento. Opa, identifiquei, está aqui. Isso é o quê? Repita assim comigo, a verdade sendo revelada. Tem como ajudar uma pessoa que está escondendo a verdade? Não tem. E aí, esses dias ainda falando com essa pessoa, espera um pouquinho, você está na pornografia, não está? Não, bispo, imagina, nunca estou isso não. Eu falei assim, ontem você fez, não fez? Não, bispo, não, isso nunca, jamais, faz muitos anos. Eu falei assim, então tá bom. Deus abençoe a tua vida. Eu falei, você não vai dormir, você não vai ter paz se você estiver mentindo. Ele não conseguiu passar daquela porta. Eu vi que eu estava aqui atendendo alguém, atendi umas 4, 5 pessoas esses dias, ele saiu, ele parou ali. Aí ele falou com o outro, falou com o outro, falou com o outro, falou com... Ele sentou, ficou parado ali, sentado ali. Foi um domingo. Atendi tudo que eu tinha que atender, era quase 2h40, eu estou saindo, tranquilo, falei, pronto, vou almoçar. Ele falou, bispo, espera um minutinho, posso falar com o senhor? Eu falei, você está aí, criatura, não foi embora? Então, senta aqui um minutinho. Eu falei assim, aí vem. Então, lembra o que o senhor falou ali agora? Eu falei assim, lembro. Eu não estou em paz. Falei, que bonitinho. Que gracinha. Então eu falei assim para ele, deixa eu adivinhar. Posso adivinhar? Posso? Posso? Você me permite? Permite? Você está na pornografia, não está? Sim, bispo, eu estou. Estou envergonhado. Falei, é melhor estar envergonhado e mudar do que ficar com a vida quebrada, que nem você está. As pessoas brincam com o mundo espiritual como se não houvesse um amanhã, sabia? Elas brincam.
Você não pode ficar naquele impasse, dizer assim, olha, eu falei sem querer, eu fiz sem querer. Eu falei, não, espera um pouquinho, não fiz sem querer, não. Naquela hora que eu fiz aquilo, eu estava cheio de vontade de fazer aquilo. Está entendendo? Eu estava cheio de vontade, meu corpo estava queimando, eu estava em chamas ali, eu queria fazer aquela porcaria. Eu queria me envolver com aquilo, eu quis ver aquilo, eu quis me envolver com... Gente, eu não sei nem porque eu estou falando de pornografia. A palavra é João 11, eu não sei nem, nem li a palavra. Eu nem li a palavra. E isso, eu tenho certeza que é Deus falando com alguém. É Deus falando, tem pessoas que estão com a vida travada. Porque eu não li nada do que eu trouxe aqui, eu estou falando de outro assunto. De outro assunto. Não brinque com a sua vida espiritual. Não trate a sua vida espiritual como uma coisa qualquer. Porque isso tem travado a vida de pessoas, elas não conseguem. Tem pessoas que estão mortas, anêmicas. Não tem força nem para orar. Não reagem na vida, perderam a esperança. E o diabo vem minando, vem secando, vem enfraquecendo. Deus não é mau. Deus não quer o seu mal, pelo contrário, Ele quer o seu bem. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer honrar você. Só que você tem que querer ser honrado por Ele. E essa honra, ela vem pela prática da sua obediência, do seu dia a dia em Deus, do seu dia a dia na palavra, crendo na verdade, vivendo tudo aquilo que Deus quer que você viva. E todos os dias Deus exige algo de nós, só que Deus nunca exige algo que é impossível ser feito. Ele sabe o que podemos fazer, o que não podemos. O que é possível e o que não é possível. O que é praticável e o que não é praticável. E até mesmo aquilo que Ele nos manda fazer, que nós talvez tenhamos limitações, Ele vai nos capacitar para que venhamos conseguir fazer aquilo. E você não pode perder tempo da sua vida com isso. Não perca tempo. Você vê que, por mais que as pessoas tenham uma promessa, ela se ilude com coisas tão rasas, tão pequenas, coisas tão falíveis, que têm levado muitos a estar presos com grilhões nos pés, com as mãos algemadas, perderam sonhos, perderam a esperança, melhor dizendo, não estão vivendo os seus sonhos, estão secas, está secando, está minguando. Quantas mulheres eu atendo, às vezes quando eu atendo, eu falo assim, sangue de Jesus tem poder, não é assim. E é impressionante que, às vezes, algumas pessoas querem convencer você que elas estão certas, estando erradas. Só ela que talvez não viu. Mas por que ela não vê? Né? Por que ela não vê? Ela não quer ver. Cadê as mulheres aqui? Como que você faz para se maquiar? Você consegue se maquiar sem espelho? Vai ficar que nem um Shrek. Não é? Você precisa do espelho, não precisa? E é qualquer espelho? Tem que ter luz, não tem? Tem que ter claridade. Você não consegue. Você vai passar lá os produtos que você passa no rosto. Você precisa limpar a pele, lavar o rosto, prepara a pele. Eu vejo, tenho 3 mulheres em casa, então lava, prepara, aí passa mais um trem, passa outro negócio, passa outro, aí passa o negócio para fixar, aí passa o negócio para dar brilho, passa o negócio para tirar brilho. Eu falei, meu Deus do céu, tudo isso. Não é assim?
Então é mais ou menos assim, quando é para sair, para vir para a igreja, para o culto, elas estão lá se trocando, eu estou lá deitado, no maior sossego. E eu falo assim, quando faltar 10 minutos, vocês estiverem prontas, vocês me avisam. E é verdade, o homem se levanta e já está pronto, né? De terno e gravata, ainda com o cabelinho alinhado. Ela está ali, fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, você já faz meia hora que você está aí, 40 minutos, não acabou ainda? Não, é só um retoque. Meu pai do céu. E ali, muito focada, e fazendo ali alinhadinha, porque se perder qualquer distraçãozinha, já perdeu tempo, já sai atrasada e já acabou a graça. A realidade é essa. Mas você precisa de luz, não precisa? Precisa de um espelho? Tem pessoas que não estão entendendo que o espelho que vai mostrar a verdade que está dentro delas é a Bíblia. É as Escrituras. As Escrituras é o espelho. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. Quantas vezes você lê a Bíblia, ela te confronta, e você fala, isso aqui não é para mim, não é? São os mais religiosos assim, olha Senhor, fala comigo, não é assim? Aí... Raça de víboras, como podem dizer boas coisas? Isso aqui não é para mim, é para meu cunhado. Abandone a mentira. Opa, isso aqui é para meu patrão, não é para mim. Ele abre vários versículos, e Deus não falou comigo hoje. Não é? Deus não falou comigo. Deus falou com meu cunhado, com meu patrão, com a minha esposa, falou com aquela pessoa lá, dá certinho essa palavra para ela. Mas comigo Deus não falou. Será que Deus não falou? Será que Deus não falou? Você vê que quando uma pessoa fala que não é orgulhosa, ela já está sendo, né? Porque todos nós temos que controlar o orgulho. É ou não é? Ele é domado, você controla ele. Você controla. Você vê que uma criança, ela está com um brinquedo, quando é criança, pequenininha, ali tem outra, ela fala, é meu. É meu. E o que a mãe fala? Você tem que dividir com o amiguinho. Ele pega o brinquedo e dá na cabeça do amiguinho. Ele divide. Divide do jeito dele. Porque é o que está dentro, é o orgulho. E aquilo vem sendo trabalhado, sendo alinhado ali, dia após o outro. E quando nós não analisamos e fazemos esse mapeamento da nossa vida, você não consegue ver o que precisa mudar. Por que alguém precisa chegar para muitas pessoas e falar assim, fulano, olha, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. Eu e a minha esposa, Ana Paula, muitas vezes, eu usava uma seguinte expressão, olha que covardia. Eu era muito covarde. Eu usava essa seguinte expressão para Ana Paula, às vezes quando eu tinha algo para falar, e era algo que eu sabia que se eu falasse para ela, eu ia ferir ela ia ficar sentida, machucada, porque aquilo ia doer. O que eu falava? Assim, eu não vou te falar nada porque eu não sei falar. Se eu falar, você não vai gostar, você vai ficar mal. Isso era uma covardia. Você vai ficar chateado. Por isso que eu não falo. Não, mas fala, eu quero ouvir. Das últimas vezes que eu falei algo para ela, há muitos anos atrás, ela ficou assim, tão mal, que eu falei, meu Deus, nunca mais eu falo nada. Nunca mais. Nunca mais eu falo nada. Eu tinha estabelecido isso dentro de mim, não falo. Não falo. O que aconteceu? Não, nada para mim. Vamos conversar, vamos, tá bom. Então ela falava. Falei, não, tá bom, eu vou mudar isso aí, isso aqui, tá certo. Eu entendo. E o que você tem para falar? Falei, você não tem que falar nada.
Era mais ou menos assim o nosso diálogo. Não, mas pode falar, sabe? Pode falar, é tranquilo, eu vou receber bem. Eu não tive boa experiência no passado. Graças a Deus isso mudou. Isso mudou. Mas lá atrás, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não. A gente não se entendia. Porque ela falava algo, quando eu falava algo para ela falava algo de mim, e eu falava algo sobre ela falava assim, não, você falou isso só porque eu falei isso. Eu falei, não é, amor, isso aqui é assim. Eu penso, olha, isso aqui precisa ser assim. Não, porque eu... E eu falei, tá bom. Fica do jeito que tá. Vai quebrar, vai entortar, vai envergar tudo, vai virar uma desgraça. Mas eu não falo nada. Só que isso era uma covardia. Sabia? Isso era uma covardia da minha parte, não dela. Porque independente se ela gostasse ou não gostasse, ela tinha que ouvir. Então, quando eu aprendi isso, nós conseguimos alinhar e ajustar muitas coisas. Então, quando ela falava algo, muitas vezes eu rebatia, e eu nunca fui dessa questão de ser agressivo. Eu ainda falava para ela assim, o meu problema não é esse, não é mulheres, traição, não, o meu problema foi uma ausência do meu pai que eu tive, então qualquer coisa eu ficava chateado, magoado, esse era o meu problema. Então assim, eu me fechava assim, sozinho, eu sofria sozinho, você está conseguindo entender? Eu não envolvia ninguém, eu sofria sozinho. Então eu vivia como mártir, eu gostava disso. Então eu me massacrava, eu chorava, eu ali me escondia, me fazia de vítima. Era esse o problema. Então assim, olha isso, aquilo, nunca foi um problema para mim. Mas isso era uma coisa que me controlava. Então quando ela falava algo para mim, na hora eu nem falava nada para ela, mas aquilo acabou. Eu já ficava guardando e preservando, conservando aquilo. Mas quando nós entendemos, a bispa ainda, eu já falei sobre isso aqui já várias vezes. A bispa fez uma reunião de pastores há muitos anos atrás, que acho 15, 16 anos atrás. Mais que isso, 20 anos atrás. Foi logo no comecinho, quando eu tinha começado na obra. E a bispa fez essa reunião de pastores. E ela falou, olha, vocês vão fazer assim, vocês vão marcar uma clínica com a sua esposa e com o seu marido. Aí a gente falou assim, mas na hora ninguém entendeu o que estava ali. Você vai sentar, então, ela na terça-feira, você vai sentar, Diego, com a Ana Paula, e você vai falar tudo que você pensa da Ana Paula com prudência, com responsabilidade, não com emoção, não vai falar qualquer coisa, seja racional. Você está entendendo? Seja racional. E ela só vai ouvir. Ah, mas ela fala o quê? Não fala nada. Eu falei, uau, sensacional. Falei, Aí quando a bispa falou assim, aí na semana que vem ela fala, eu falei, danou. Eu não pode começar ela? Eu falei, não, começa você é o cabeça. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E na hora, no primeiro dia, eu já estava até assim, falei, eu vou ser leve, eu vou dar uma aliviada, não vou falar tudo, né? Ali, olha a cabeça de pessoa que não tem maturidade para lidar com as coisas. Eu não tinha maturidade. Vai devagar, porque se ela falar determinadas coisas, aí, né? E eu comecei a falar, eu lembro que eu falei 3 coisas para ela. E uma delas, eu vi uma lágrima assim descendo. Aquilo acabou comigo, né? Que eu falei assim, meu Deus, amanhã eu não sei nem o que eu vou comer. Se eu almoço, se eu não almoço, se eu durmo, se eu não durmo. Bem, ela ficou quieta uns 3 dias. Amor, cadê isso? Tá ali. Cadê tal coisa? Na gaveta. Faz isso para mim, por favor. Ok. 3 dias. Chegou semana que vem, passou 7 dias, e aí virou de lado. Meu amigo.
Sabe aquela brincadeira que você fala assim, aqui o filho chora e a mãe não vê? Aconteceu. Mas pensa no detalhe da vírgula, da curva, do milímetro, do parafuso, da textura, da temperatura que ela lembrava. Eu falei, filho, eu nem lembro disso. Eu nunca esqueci. Meu Deus do céu. Eu nunca esqueci. E ela falou. Mas assim, eu levei cotovelada, joelhada. Levei tapa assim, de tudo quanto é jeito você imaginar. Não teve agressão, tá? Estou falando, foi uma conversa. Eram duas pessoas imaturas, mas civilizadas. E aquilo eu fiquei assim muito mal. Muito mal. Só que nós fizemos é como se fosse um tratamento. Nós fizemos isso por uma semana, por 7 dias. 7 terças-feiras. Na penúltima terça-feira, nós começamos a entender muitas coisas. Que o problema não estava no outro, estava em nós. Olha que coisa. Demorou para entender. Então, chegou um ponto que eu, na quinta terça-feira, eu cheguei para ela, fiz uma listinha, falei, pronto. Aí foi na vez dela, ela falou assim, não, eu não tenho nada mais para falar. Falei, nossa, meu Deus. Falei um monte semana passada. Você não tem nada para falar? Não. Eu já entendi todos os pontos que eu preciso trabalhar em mim. Eu me posicionei nisso, naquilo, outro. Na outra semana eu falei, ela vai falar. Eu falei. E ela quebrou as minhas pernas assim, as duas de uma vez. E ela falou assim, não, eu só tenho a agradecer a Deus pelo marido que eu tenho. E eu fiquei envergonhado. Mas eu fiquei envergonhado. Sou grata. Você é bom para mim. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Tenho visto que você tem se esforçado, que você tem mudado, que isso, que aquilo, que aquilo outro, que aquilo outro. E naquele último dia, os dois falavam. Aí ela falou assim, e aí, o que você escreveu aí? Eu tinha escrevido um monte de coisa. Eu falei assim, nada não. Eu ia falar, mas essa sua maturidade me fez ver o quanto eu estou errado também. E a partir daquele ciclo, nós começamos a ter conversas diferentes, a respeitar a opinião um do outro. Porque assim, o homem, a mulher, vem de uma criação, tem situações diferentes, totalmente diferentes. Então, às vezes, um homem tem um jeito, a mulher tem outro jeito, tem coisas que precisa mudar. São uma só carne. Só que tem coisas que você não muda tão rápido. É ou não é? Não muda tão rápido. O sapato dá para mudar rápido, que é um padrão, não é? A toalha também, né? A cueca jogada fora do cesto, né? Tudo é um padrão. Isso são coisas pequenas, mas eu estou falando comportamentos que mudam o curso de uma relação. Então ela falava determinadas coisas, eu ouvia, recebia. Muitas vezes ela chamava para conversar e falava assim, olha, hoje a gente vai conversar. Lá atrás eu falava, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Sabe que você quer fugir? Você nunca fez isso, né? Não, né? Fugir de uma conversa? Ai, estou com uma dor no rim. E agora? Ai, estou do outro. Não, amanhã a gente conversa. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça. Toma remédio até sem dor. Não é? Toma remédio até sem dor para evitar aquele confronto. Mas olha que coisa interessante é Deus. Deus, Ele quer que você evite o confronto. Por que não? Porque o confronto vai expor você. É a única forma de você mudar coisas. O confronto te expõe. Sabia? O confronto te expõe, tira dentro de você o que está lá dentro.
Tira. Não, mas eu não queria dizer isso, amigo. Ô, vamos lá, vamos lidar com a verdade só. Falei porque estava dentro de mim, pronto, acabou. Estava com raiva, estava nervoso, irritado mesmo, acabou, não tem conversa não. Falei sem pensar, falei sem intenção, falei nada. Quantas vezes eu disse para ela, eu falei sem intenção, não, falei de propósito. Naquele momento eu estava nervoso, estava irritado, chateado, magoado. Você fez isso, aquilo outro, e eu fiz de propósito. Não posso dizer que foi. As nossas conversas começaram a ser diferentes. Porque ela sabia com quem ela estava lidando e eu sabia com quem eu estava lidando. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós nos conhecemos só se ela estiver ali. Eu estiver ali, eu olhar para ela, eu já sei o que ela está pensando. Nós temos uma comunicação pelo olhar, uma sintonia só pelo olhar, a distância, só pelo olhar. O tom, até a maneira de digitar uma mensagem, eu já sei, e ela também já sabe. Isso são anos juntos. Só que, olha que coisa, foi enfrentando. Você está entendendo onde está o ponto da palavra aqui? Foi enfrentando. Parando para analisar, porque nem todas as pessoas, o teu pai, a tua mãe não foi 100% sincero com você muitas vezes. E não disse para você o que você precisava ouvir. E talvez você foi validando coisas, achando que aquilo era normal, mas aquilo era totalmente errado. E eles sabiam, mas não quiseram confrontar você. E por isso muitos cresceram covardes, medrosos. É que nem você mandar uma foto para sua mãe. Você já mandou uma foto para sua mãe? Você pode estar sem o dente da frente, vai falar, ai que lindo. Não é? Ai, que não vale. Manda uma foto sem o dente, o pivô assim, ó. Ai que lindo, como você é lindo. Não vale. Você vê que existe, você está conseguindo entender? O confronto é necessário. O confronto te deixa mais forte. Você vê a águia, quando é filhote, ela é empurrada do ninho. Ela é levada. Você vê que criança que aprende a nadar quando é criança, você joga lá, ela vai embora, não é? E quando ela cresce, depois não sabe nadar? Nem andar de bicicleta. É fácil para aprender? Quem aqui sabe andar? Quem aqui não sabe andar de bicicleta? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que não sabe nadar? Tem? Quando você chega perto do... Não, isso... Eu não estou desmerecendo ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, mas só para você ter consciência. Quando você chega perto de um rio, de uma água, de alguma coisa funda, você quer ir? Chega aqueles pequenininhos assim, vem, pum, você fala, que inveja. Não é? Meu Deus, como que essa criança nada, pula, mergulha, afunda, vai, abre os olhos e faz tudo aquilo outro. Você fala, meu Deus. Está aquela pessoa que anda de bicicleta, está lá, fazendo aquela criança que está ali, fazendo aquelas coisas, você fala, meu Deus, que isso? Que isso? Que segurança? Foi embora. Quando é pequeno, você faz naquele início, você consegue vir num ciclo e passar pelo desenvolvimento. Quando você já é grande, você tem que voltar. Lá o princípio, você vai, não, eu não preciso fazer isso. Não é assim? Eu não preciso. Precisa que você não fez. Você precisa voltar lá. Não, mas não é assim, eu já posso aprender daqui para frente. Não é assim. Não é assim. Vai fazer, eu fiz fisioterapia há 9 anos atrás, e eu lembro que eu estava na piscina, e tinha várias pessoas, nessa mesma piscina tinha gente aprendendo a nadar, e tinha gente fazendo fisioterapia. Era uma piscina grande. E eu lembro que tinha adulto lá. As criancinhas com aqueles isoporzinhos na mão, vai, embora. Piscina funda. E os grandão lá, e o professor falando, se solta, relaxa. Não, eu estou relaxado. Você não está. Você está tenso. Você tem que se soltar. Não, mas eu estou relaxado, está duro, você não vai, você vai afundar. Você vai afundar.
É que nem quem sabe nadar. Você vai, aquela pessoa sabe nadar, ela está no rio, ela se solta, ela boia. É ou não é? Você, é uma plenitude. Aí você coloca assim, vai, se solta. Não, eu estou me soltando, mas não consigo. Ele afunda. Não é assim? Está duro, não se entregou. Tem gente que está assim, por isso que não consegue desenvolver. Aí, olha quais são os problemas. Ele não sabe ouvir. Ele não consegue ver que ele está errado. Ele não muda o que ele precisa mudar. Ele é uma pessoa intransigente, ele cobra demais, mas ele faz muito pouco. Muito pouco. E tudo que ele faz está certo, o resto está errado. Conhece alguém assim? Está errado. Não, o que eu faço está certo. Não, o que eu faço está certo. Não tem aquela mulher que você está assim, aí você vem, você limpa, você limpou a casa. Pronto. O homem nunca limpa, mas quando ele limpa, ele fez. Ela fez assim, ficou bom, mas... Ótimo, ficou perfeito. Não é assim? Ficou perfeito. E lá dentro ele fala assim, nunca mais na minha vida eu faço isso. Gente, eu lido com homens. Eu fiz essa pergunta aqui no trabalho dos 300 valentes. Eu perguntei, você ajuda a tua esposa? Você ajuda a limpar a casa? Ih, quer ajudar o quê? Se eu ajudar, depois ela fica falando que eu fiz tudo errado. Agora eu não faço nada. Faço nada. Eu tiro o lixo para fora. Eu tranco a porta. E eu pago as contas. Por que você não ajuda, ser humano? Criatura, ajuda em casa. Eu não, tudo que eu faço está errado. Se eu lavo o copo está errado. Se eu faço aquilo está errado. Se eu faço aquilo outro está errado. E depois fica falando que eu faço de qualquer jeito, que não sei do que, não sei do que. Eu falo, pelo amor de Deus, eu vou evitar. Eu vou evitar, eu não faço nada. Não faço. Não, eu gosto de fazer do meu jeito. Eu não estou dizendo que tem que ser feito de qualquer forma. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é assim. Mas tem pessoas que elas não conseguiram entender, que muitas não estão conseguindo ver o erro que está em si. Não consegue. Então é muito mais fácil apontar os erros seus do que olhar para mim e dizer assim, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui não está correto. Isso aqui está errado. Me perdoa. Quantas vezes eu já não cheguei e disse, olha, o negócio é o seguinte, vem aqui vocês, vem aqui. Olha, o papai fez isso, falou isso, agiu dessa forma, e isso não é o que está escrito na palavra, eu errei. E eu não tive vergonha de chegar e dizer, não, eu estou errado. Eu estou errado. Não precisa disso não. Ele sabe que eu estou errado. Não é? Ele sabe. Mas o fato de eu falar vai fazer com que eu tenha consciência acerca da minha responsabilidade. E eu vou colocar diante de todos isso. De todos. Essa responsabilidade. Porque você vai validando coisas. E o que você não muda, você vai fortalecendo. Você vai trabalhando na sua vida. E aí entra o ponto. Por que muitas pessoas não vivem resultados, vitórias, milagres, definições? Por quê? Por que não vivem o inesperado de Deus? Aquilo que Deus quer fazer. Hoje é dia 16 de setembro de 2025, o ano do vinho novo. Quantas palavras você já não recebeu até aqui? Quantas direções, quantas orações. Amanhã vamos ter o jejum do despertar com a bispa. 25 horas de jejum, de oração, de declarações. Quantas direções você não tem recebido? Será que nenhuma delas ajudou você? Nenhuma. Nada. Nada levou você a entender. Ou você não quer? Muitos não querem. Não querem.
estão tão alinhados com o orgulho que estabeleceram em si mesmo. E você não pode perder tempo com isso. Fortalecendo, sustentando isso. Isso tem roubado a vida de muitas pessoas. Gente, o tempo passa e não volta mais. O tempo passa e não volta mais. Não adianta você viver com essa mentalidade. Estou com 41, vou fazer 42 anos agora. Já fiz 41 em janeiro, já passou janeiro. Já está chegando outro janeiro. Já vem aí o 4.2, né? Aí você fala assim, meu Deus, tem coisas que eu nem vi passar. Sabia? Tem coisas que eu não vi passar. E eu sei que tem coisas que você também não viu passar. Mas sabe qual que é a pior coisa que você tem que trabalhar e não deixar seus filhos crescerem, seu casamento passar, as coisas esfriarem e você não mudar nada. Não mudar nada. Vai ficando pior as coisas. Não ficam melhores, tá? Não, daqui a pouco a gente resolve isso. Daqui a pouco a gente resolve isso. Daqui a pouco a gente resolve isso. Daqui a pouco você tem que jogar tudo fora, porque não dá para resolver mais. Passou o prazo. E isso, infelizmente, é o típico padrão da mentalidade de algumas pessoas. Você vê que é assim, né? A pessoa tem um ano inteiro para renovar o título de eleitor, ela espera o último dia. Não é? Ela tem o maior tempo para fazer a declaração de imposto de renda. O que ela faz? No último dia. Ela tem todo... Deixa para depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois. E nunca dá. E nunca dá. E assim, a bispa, ela mostra isso com uma clareza. Quando acontece algo, ela fala, resolva isso agora. Não deixa para depois. Não, mas dá para ver isso depois. Não resolva depois. Resolva isso agora. Trata no início. Você corta no início. Quantas pessoas que você já viu que morreu de câncer, que tinha oportunidade de ter tratado antes, quando viu, já não tinha mais o que fazer? É ou não é? Quantos casamentos que você viu que chegou no divórcio, separação, e foi uma separação difícil, que deu antes sinais, não lidou com aquilo, não lidou. Filhos, que quando eram pequenos, desrespeitavam, falavam, criticavam, ali desrespeitava o pai, não falava nada, não agia, não tinha uma atitude, não tinha uma reação, deixava, cresceu, agora manda no pai, mete a mão no pai, na mãe. Tem filho que faz isso. Tem filho que faz isso. Está nem aí. Não tem respeito. Tinha que ter parado lá e não parou. Tinha que ter cortado lá e não cortou. Eu, desde pequeno, não tinha essa, passava no meio do caminho. Minha mãe estava conversando com alguém, passava, eu já sabia. Ou minha mãe estava conversando com alguém aqui dessa época? O pai e a mãe estavam conversando, se falasse alguma coisa, meu Deus do céu. Acabou, o céu desceu. O céu desceu. Você fazia alguma coisa daquilo que tinha sido falado, ou retrucava, ou isso, ou aquilo. E eu lembro uma vez que isso é verdade, viu? Eu não sei o que as mães têm, mas elas não erram a chinelada, elas acertam. E eu lembro que uma vez eu pedi para minha mãe que eu ia sair, que eu queria sair, eu tinha 12 para 13 anos, e eu tinha ganhado naquele dia um tênis muito bonito, um quichute. Naquela época era. E eu coloquei e falei, mãe, eu vou sair e tal. Ela falou, você vai aonde? Falou, vai em tal lugar. Eu falei assim, você não vai. Aí eu fiz assim, ó.
Ela falou, volta aqui, e eu continuei. Só deu tempo de fazer... Pá! Chinelada nas costas. Ela falou, olha para mim. Vai no quarto. Pega a cinta. Traga aqui. E você vai apanhar. Não ia não para ver. Me perdoa, mãe. Eu te perdoo, meu filho, eu te amo. Isso aqui é amor. Era três cintadas. Eu acho que era... Eu sei, eu agora entendi por que era 3 cintadas. Era Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes saiu amém. Saía mais um amém, né? Era Pai, Filho, Espírito Santo. Era 3 cintadas. De vez em quando tinha amém. Que ardia aquilo. Então, não virava as costas, não retrucava, não reclamava, era lei. Opa, o respeito. Respeito, calma. Não, fala baixo, eu não vou falar de novo. Ela fala desse jeito. Eu acho que ela era do exército, não sei, alguma coisa assim. Eu não vou falar de novo. Calma. Não tinha. Não fui criado com meu pai. Minha mãe mal parava em casa. Não porque ela não queria, porque ela trabalhava em 2 empregos. Não era o Julius, porque não tinha o Julius em casa. Era minha mãe mesmo. Para sustentar a família, aluguel, comida, calçado, material escolar, roupa. E tudo que você imagina que 3 crianças. Você tem criança pequena? Imagina 3 crianças pequenas. Você compra uma calça de adulto, você paga 70, de criança é 200. Você fala, o que é isso? Tem menos tecido aqui? Por que é mais caro? É tudo mais caro. Mas era assim, não deixou passar. Até hoje, você pode ver, pega meu celular, você vai ver. Minha mãe manda mensagem, ela fala, eu falo, benção, mãe. Ela, Deus te abençoe, meu filho. E quando eu ligo para ela, eu falo, mãe, eu não sei do que. Ela falou, você não está esquecendo de nada, não? Esses dias eu estava na rua, liguei, falei, ô mãe, olha, avisa o Everton assim, que eu tal. Você não está esquecendo de nada, não? Você acha que você está falando com qualquer uma? Você está falando com a sua mãe? Ô mãe, me perdoa, benção, mãe. Benção, mãe. Não deixar passar. Tem coisas no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional, que precisa ser confrontada. E não é confronto com imaturidade. Você está entendendo? Não é briga. Não é briga. É saber reconhecer. E uma coisa que eu admiro na minha esposa, que eu falo isso para ela ainda, que ela assim, ela nunca apontou o dedo para mim, me cobrando coisas, e sempre quando ela falava algo para mim, ela não tacava na minha cara, mesmo eu ali cometendo erros e não tendo mudado aquilo. E isso é uma coisa que ninguém pode tirar dela. E isso é uma coisa que eu admiro ela grandemente, porque ela nunca tacou na minha cara. Ela nunca, você isso, aquilo outro. Nunca. 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 Eu já fiz. Eu já falei. Porque você é isso, porque aquele dia você falou que você ia mudar isso, você não mudou. Ela nunca fez. Nunca. Mas o confronto já tinha tido, já tinha acontecido. E se você não confrontar, você não se fortalece. E se você não se fortalecer, você não consegue receber o que você precisa. Porque você fica travado. Você fica com uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta ninguém tem, só Deus tem. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu particularmente nem li o que eu ia ler. Mas Deus sabe todas as coisas. Estava aqui, ó, aberto, ó. João 11, do 1 ao 16, não li. Ia ler Lucas 7, também não li.
Gênesis 41, não li nada, está aqui, ó. Nem abri a folha que eu ia ler. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Coloque as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você peça a Deus sabedoria. Assim como a própria bispa ainda ensinou esses dias. Orar a Deus pedindo sabedoria, pedindo discernimento, a maturidade para saber lidar com coisas que talvez você diz que não é necessárias. Preciso de sabedoria para lidar com o meu casamento, para lidar com os meus filhos, para lidar com os negócios, para lidar na saúde. Eu não quero mais viver com essa mentalidade medíocre, religiosa. Eu estou sempre certo. Não, eu nunca estou sempre certo. Eu preciso de ajuda. E o único que pode me ajudar, primeiramente, é Deus. E Deus não te ajuda mostrando para você aquilo que você precisa mudar muitas vezes. Deus mostra para você não permitir que o orgulho te controle. E muitas vezes Deus vai colocar uma pessoa difícil no seu caminho para trabalhar com você. E você vai dizer assim: o que eu fiz? Eu atirei pedra, foi na cruz, porque não é possível. Por que essa pessoa? Talvez você não está entendendo que não é sobre aquela pessoa, é sobre você, não é sobre a pessoa, é sobre você, é o que diz respeito sobre você. E Deus quer te ajudar, e você tem que querer ser ajudado. Então fale com o Senhor e diga: meu Deus, eu não quero mais viver assim. Acabou, cansei. Diga isso. Quantas vezes eu já disse isso ao Senhor? Eu cansei de ver essa vida religiosa, essa hipocrisia, essa mentira, essa covardia, essa passividade. Quantas vezes eu não fiz essa oração? Chega de ser passivo, chega de ser acomodado. Eu não quero mudar, estou culpando as pessoas, estou jogando culpa nas pessoas. Parei, cansei de ser assim. Cansei de ser assim. Cansei, está todo mundo errado. Se tem 10 pessoas, as 10 estão erradas e eu estou certo. Não é, existe algo errado aí. Tem algo errado. Deus está te mostrando e você talvez não está vendo. E você talvez quer ver algo perfeito, impecável. E Deus usa as coisas sábias para confundir as loucas, e as loucas para confundir as sábias. Você fala: meu Deus, o que é isso? Deus não erra. Minha gente, Deus não erra. Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra. Se algo na sua vida não está fluindo, não está caminhando, não está prosperando, não está progredindo, algo aí, Deus está te mostrando e talvez você não está vendo. Coloque pressa para Deus, coloque luz nas minhas trevas, me ajude a ver, me ajude a entender, tira essa escuridão da minha vida, essa escravidão, essa passividade, esse comodismo, tira, meu Deus. Não quero mais ver assim, cansei de viver assim. Fale com Deus. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz
minhas trevas, eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai, e não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus, e não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas, e peço, Senhor, essa cobertura de unção, de poder, de autoridade sobre cada uma delas. Meu Deus, que o Senhor as ajude, meu Pai, meu Deus, a romper com tudo aquilo que tem escravizado, que tem roubado, meu Deus, que tem tirado, meu Pai, o vigor, a energia, meu Deus, que a tem enfraquecido, meu Deus, que tem roubado, meu Deus, a vida dela. Eu oro e peço a Deus Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor, essa cobertura de unção, de poder, de autoridade, de maturidade, que ela desenvolva, que ela amadureça, que ela cresça, que ela progrida, que ela rompa, meu Deus, com tudo aquilo que ela mesmo criou, alimentou, sustentou, fortaleceu, se conservou por muito tempo, cultivou dentro dela esses sentimentos, essas misérias, essa amargura, esse orgulho. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que ela veja e que ela tire dentro dela, e que tudo isso, meu Pai, seja aniquilado, destruído, e que não tenha poder sobre ela, que não tenha controle sobre a vida dela, que ela esteja totalmente alinhada, meu Deus, com a Tua palavra, com os ensinamentos do Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem falado, com tudo aquilo que o Senhor tem dirigido, com tudo aquilo que o Senhor tem conduzido. Ó Deus, eu oro e declaro, meu Pai, essa cobertura de unção, de poder sobre a vida delas, meu Deus, e eu quebro, Senhor, todo esse padrão, toda essa mentalidade, essas fortalezas de orgulho, meu Pai, de arrogância, de autossuficiência, de prepotência, pessoas, meu Deus, que vivem nessa, meu Deus, nesse engano. Senhor, eu oro e declaro, Senhor, que todo esse mal, que toda essa estrutura criada pelo diabo caia por terra, em nome de Jesus. Que toda essa estrutura caia por terra, que todos esses padrões sejam quebrados, que todas essas fortalezas sejam aniquiladas, destruídas, canceladas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa cobertura de poder, de autoridade sobre a vida de cada uma delas. Eu declaro essa unção e poder, força, esse revestimento de autoridade sobre elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque as mãos na sua cabeça, e eu quero que você abençoe a sua vida e declare: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da glória do Senhor, eu sou uma pessoa temente, eu sou uma pessoa que sei reconhecer os meus erros, as minhas falhas, eu sei olhar quando eu errei, quando eu falhei, eu sei, porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio
cheio da glória de Deus. Eu não sou mais escravo dessa situação que me escravizou, que me roubou por anos. Não, eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre, eu sou abençoado. A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, a minha empresa é uma bênção. Tudo que está nas minhas mãos flui, prospera, caminha para a glória de Deus, porque eu sou uma pessoa madura, bem resolvida, alinhada com Deus, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, essa cobertura de glória, de poder sobre a vida de cada uma delas, e eu declaro um renovo, meu Deus, esse fortalecimento sobre todos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, deste poder, e eu saio daqui transformado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.